Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler um texto, Gênesis capítulo 3, e o versículo de número 15. Gênesis 3, versículo 15. A Deus seja honra e glória, pela bondade de nos deixar mais uma vez cultuar a Deus com os irmãos e fazer aquilo que nasci para fazer, que é pregar o Evangelho. Gênesis capítulo 3, verso 15, nessa data tão especial, de comemoração do 15º aniversário desses homens valorosos, que fazem parte desse tão lindo ministério aqui na igreja de Campo Mourão. E também no janeiro profético, nesses dias, nessa semana que Deus marcou para falar com a gente, para nos fazer sentir a sua presença e viver tudo aquilo que Ele já preparou na eternidade para que nós pudéssemos viver no dia de hoje e no decorrer desta semana. Gênesis 3:15. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e ele ferirá a tua cabeça, e ele ferirá a tua cabeça. Vamos ler agora, para nós complementarmos e irmos ao que Deus tem para nós aqui, Lucas, Evangelho de Cristo que Lucas escreveu, no capítulo de número 13, Lucas 13, e o versículo de número 10. E ele ensinava em uma das sinagogas no sábado. E eis que estava ali uma mulher que tinha o espírito, ou um espírito de enfermidade. Fazia 18 anos, e estava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse: mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. E ele impôs suas mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Amém? Tome o seu assento por bondade. Eu gosto muito da expressão do apóstolo Paulo na segunda carta que ele escreveu a Timóteo. Eu amo muito o que ele disse, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Quando Paulo escreve, quando Paulo faz nos conhecer esta passagem, ele está de forma profética, sanando, colocando fim a toda dúvida, para todo aquele homem ou mulher que ousar questionar o que está dentro destas páginas sagradas. Ele está dizendo que não é só o Velho e nem tampouco o Novo Testamento, mas que toda a Escritura contida aqui é divinamente inspirada por Deus. Quando ele diz que é divinamente, ele está dizendo que é do alto. E quando ele diz inspirada, inspirar no original é soprar. O que ele está dizendo é que o Espírito Santo soprou a inspiração nos homens e nos fez conhecer as revelações que hoje nós temos acesso. É importante a gente frisar isso porque existem textos na Bíblia que nós só conseguimos crer porque entendemos que foi o próprio Espírito quem inspirou os homens a escrever. O que nós lemos no capítulo 3 e no verso 15
do primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, o livro do princípio, é o diálogo, ou melhor dizendo, é a sentença pós-diálogo que Deus tem com a serpente. O estado de perfeição que existia no jardim foi alterado, e o plano de uma vida plena, sem nenhuma doença, o plano de uma vida plena, sem nenhuma aflição, foi quebrado. A imortalidade foi comprometida. Aquilo que era incorruptível tornou-se corruptível, e aquilo que era imortal passou a sofrer o dano da morte. Dessa forma, Deus precisa tirar aquele casal, Adão e Eva, do jardim, mas antes ele dá a sentença. E no meio da sentença, olhando para a serpente, ele diz: eu vou colocar inimizade entre você e a semente da mulher. Mas nós sabemos muito bem que a mulher não tem semente. Só existiu uma vez na história que a mulher teve semente. A semente é do homem. A mulher faz germinar esta semente. Mas o Espírito Santo fez o papel de incubadora da semente que recebeu o nome de Jesus Cristo, nascido em Nazaré. Jesus deu a sentença dizendo: eu vou fazer com que a semente da mulher tenha inimizade contigo. E digo mais, esta semente vai ferir, vai esmagar, vai esmiuçar a sua cabeça. E quando o casal é retirado do jardim, mas antes de ser retirado do jardim, recebem a proteção de Deus. A misericórdia de Deus já estava alcançando desde o jardim plantado no Éden. Mas o homem não ficou livre do trabalho e de precisar do suor do seu próprio rosto, dos calos de suas mãos, ganhar o sustento da sua casa. Nem tampouco ficou livre também, a partir daquele momento, das doenças que passaram a acometer todos que a partir dali iriam nascer. E as doenças começaram a surgir uma a uma. E com o passar dos anos, das décadas, dos séculos e milênio, as doenças elas foram avançando cada vez mais. De forma que hoje elas são não só físicas, primeiramente também psicológicas. São conhecidas como doenças psicossomáticas que, somadas a um problema psicológico, desencadeiam um problema também no corpo. Uma delas, e uma das mais terríveis da atualidade, é a depressão, que não acomete só quem não é crente, mas acomete cristãos também. Uma vez que altera o estado psicológico, fazendo com que nós não vejamos talvez graça em mais nada e nem sentido nenhum na vida. Imagine que algum dia você acordou não achando graça do dia, não achando graça de nada que você tem, mas no outro dia você levantou e estava tudo bem. Mas quem sofre de depressão vive esse dia sem graça nenhuma todos os dias. E isso desencadeia problemas no corpo, trazendo enfermidades. Esta é a doença mais falada da atualidade. Somada a esta doença, nós temos outras doenças como câncer, como a AIDS e tantas outras doenças que têm acometido a humanidade. Isso tudo aconteceu porque foi alterada a ordem do plano inicial de Deus lá no jardim do Éden. Mas eu gosto da expressão também do apóstolo João no capítulo 3 da sua primeira carta, quando ele escreve no capítulo 3, a parte B do versículo 8, dizendo: mas para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer todas as obras do diabo. E você já poderia até ter dado um glória a Deus melhor, porque o que Deus está dizendo para nós aqui nesta noite é:
o Filho de Deus, Jesus Cristo, já se manifestou para desfazer toda e qualquer obra que o diabo possa ter estabelecido aqui na terra. É importante nós lembrarmos que nós estamos nessa semana denominada de Janeiro Profético, ou seja, nós estamos hoje nesse segundo dia de evento profetizando aquilo que Deus vai nos trazer no decorrer deste ano de 2021. E não importa qual seja o tamanho da crise, não importa qual seja o tamanho da pandemia, nós sabemos que nós estamos guardados pelo sangue poderoso de Jesus. Nós sabemos e temos a certeza que mesmo aqui ou lá em casa, o sangue dele, que é a marca que nós temos, está nos protegendo. E nós estamos profetizando hoje que ele será conosco se ele não voltar até o último dia desse ano de 2021. O segundo texto que nós lemos vai dizer justamente de uma enfermidade, de uma mulher. O texto vai dizer que aquela mulher sofria há 18 anos com uma enfermidade. Quando o texto informa que ela sofria há 18 anos, a gente pode imaginar o tamanho do trauma que ela carregava, de 18 anos de dor, de agonia, de pressão e depressão que abatia o seu corpo e também a sua mente. Uma doença que dura, uma gripe que dura 7 a 8 dias, já é terrível. Se ela der no bicho homem, então pior ainda, porque a gente cai, não é igual a mulher. Quando o homem pega uma gripe, ele já pensa que ele vai morrer. A mulher lava roupa, estende roupa, cuida da casa, cuida do filho, mas o homem já está deitado no sofá esperando a morte. Eu vou morrer. Não é verdade? A gente é fraco demais. Mas aquela mulher não estava com uma gripe de 7 dias. Ela estava com uma enfermidade que acometia o seu corpo há 18 anos. Há 18 anos sendo oprimida no corpo e na mente. Agora, o que o texto também informa para nós é que aquela mulher não estava acometida de uma enfermidade simples no seu físico. Porque o texto vai dizer que o que feriu aquela mulher primeiro a feriu no espírito. Como assim? Porque a doença que ela tinha era proveniente de um espírito de enfermidade. E existem doenças que são apenas físicas, biológicas. Mas nós também, como crentes espirituais, entendemos que enfermidades outras também provêm de espíritos malignos que acometem os corpos. E o texto está dizendo para nós, a doença que essa mulher tem não é biológica. A doença que ela tem é espiritual. Um espírito entrou nela e feriu não só o espírito dela, e sufocou a alma, mas feriu o corpo dela também. E quando esse espírito feriu o corpo dela, ele provocou nela uma reação física. Que reação é essa? O texto diz, e esta mulher estava doente há 18 anos, de que forma? Encurvada há 18 anos. Imagine, irmão, uma mulher andando desta forma, encurvada há 18 anos, sem poder levantar a sua cabeça. Experimenta fazer isso por 10 minutos, que quando for levantar, se conseguir, porque tem gente que vai precisar ir para o hospital, porque a coluna vai travar. Agora ela está há 18 anos encurvada. Agora algo me chama a atenção aqui no texto. O texto diz, ela tinha um espírito de enfermidade fazia 18 anos, e estava encurvada, e não podia de modo algum
endireitar-se. Mas o texto diz mais: e ela andava encurvada. Olha que interessante, o fato dela estar encurvada não impedia que ela andasse. Ela continuava andando, só que de forma curvada. A doença que ela tinha era espiritual e não física. E nós hoje à noite não estamos tratando apenas do físico, mas muito mais da alma e do espírito. Porque este corpo aqui vai ficar aqui, mas o espírito que é dele, aleluia, esse espírito que sente saudade do céu. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo. Não é o corpo que está cantando, é a alma e o espírito dizendo: oh, que saudade tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu me buscar. Aleluia. Nós estamos tratando de espírito. E o que Satanás fez com ela foi curvá-la. Quem olhava de fora via o corpo curvado, mas alguém que vai chegar vai enxergar que não é só o corpo que está curvado. O espírito também está prostrado. E isso não impede que fisicamente ela ande, mas só que espiritualmente ela continua também prostrada, de forma que ela não enxerga mais o mundo da forma que os outros enxergam, porque Satanás conseguiu fazer com que ela andasse, mas olhando só para o chão. A primeira coisa que Satanás faz com quem ele encurva é: eu deixo você andar, mas você só vai olhar para o chão. Eu vou deixar você andar, mas tudo que você vai ver é terra. Eu vou deixar você andar, mas tudo que você vai enxergar é o mundo natural. O que Satanás quer fazer com parte da nossa geração, se não toda ela, é nos curvar e fazer com que a gente só veja a terra. Fazer com que a gente só espere da terra. Fazer com que as nossas esperanças terminem todas aqui. E há quem já esteja dizendo que o inferno é aqui mesmo, e que Jesus não vem mais. Mas há uma igreja que não está curvada, mas está em pé. Está todo dia, 24 horas por dia, 365 dias por ano, com a mão levantada dizendo: Maranata! Maranata! Olara mandou que me... Ora vem, Senhor Jesus! Enquanto há uma geração curvada por Satanás, Deus ainda está preservando remanescentes de pé. Aleluia! Oh glória! E talvez alguém entrou aqui essa noite e Satanás até deixou que ele entrasse andando, mas no espírito ele está curvado. Está sentado olhando o culto inteiro, mas está curvado no espírito. Está sentado vendo a palavra sendo pregada, mas o espírito está voltado para a terra. Mas ouça esta notícia que Deus me trouxe aqui esta noite para lhe dar. O Espírito Santo de Deus, que é poderoso, hoje vai entrar dentro do teu espírito e vai te colocar de pé. Quantos estão entendendo essa verdade bíblica? Levante a mão para o céu e adore aquele que vive e reina para todo sempre. E eu estou sentindo que Ele está dentro dessa casa essa noite. Aleluia! Aleluia! A primeira coisa que Satanás quer fazer quando curva alguém é fazer olhar apenas para o chão. A segunda coisa que acontece com quem está curvado é que mesmo andando, ele só vai saber notícia do alto se alguém contar para ele. Porque ele não vai poder ver o que está acontecendo em cima. E Satanás está feliz com isso.
Porque ele disse: eu já tirei a visão do céu que ele tinha. Eu já matei o sonho dentro dele. Eu já matei o sonho dentro dela. Eu já roubei a fé que ele tinha. Porque agora ele só consegue ver a terra e esperar da terra. E só quando alguém cutuca ele, diz para ele o que está acontecendo em cima, que ele ouve. Aquela mulher estava andando curvada e ela só sabia o que estava acontecendo em cima quando alguém batia no ombro dela e dizia o que estava acontecendo. Mas mesmo sabendo o que estava acontecendo, ela não conseguia ver. Porque Satanás tinha limitado a visão dela. O propósito dele nesta geração é esse: que a gente só ouça o que está acontecendo em cima, mas não veja o que de fato está acontecendo em cima. Mas quando o Espírito Santo de Deus preenche o espaço, quando o Espírito Santo de Deus enche a alma do homem, enche a alma da mulher, ele é como João no Apocalipse, no capítulo de número 4. Prisioneiro, mas olhando para o alto, dizendo: estou vendo uma porta aberta lá em cima no céu. Aleluia! Ele é como profeta às margens do rio Quebar, prisioneiro em Babilônia, mas dizendo: estando eu cativo com os meus irmãos às margens do rio Quebar, eu vi o céu aberto e tive visões de Deus. Aleluia! Satanás não vai curvar a nossa geração, porque nós temos a marca da promessa, e Deus está nos preservando de pé para enxergarmos o que está acontecendo em cima. Aleluia! Aleluia! Eu estou sentindo a presença dele aqui dentro desta casa essa noite. Isso aqui é um janeiro profético, irmão. Toda palavra que for liberada de cima desse altar durante essa semana surtirá efeito, não só aqui dentro dessas 4 paredes, mas também lá na sua casa, no seu trabalho, na sua família. O que você veio buscar aqui vai fazer você vitorioso lá. O texto diz: ela andava mais curvada. E o texto diz mais: e não podia, de forma alguma, endireitar-se. Tem coisas, irmão, que a gente sozinho não consegue fazer. Vai ter um dia que você vai precisar de alguém para ajudar. O texto diz: ela não podia endireitar-se. Você imagina que teve dias nesses 18 anos, qual foi o dia que ela não levantou do sono e dizendo: hoje eu vou fazer força para ficar ereta outra vez? Quantos dias ela não sonhou dizendo: eu acho que amanhã, se eu fizer mais força do que fiz hoje, eu consigo ficar em pé? Ela até fazia força, mas ela estava tão oprimida, ela estava tão sufocada, que por mais força que ela fizesse, era inútil, ela não conseguia se endireitar. Quantos de nós, por mais força que a gente faça, parece que não consegue ficar de pé de novo? E é aí que a gente precisa de pedir ajuda para alguém. Abimael, eu não tenho com quem contar. Eu não tenho com quem contar, porque o que eu estou passando é muito difícil. Mas nós temos alguém. Nós ainda temos alguém que levanta doente do leito de morte, que manda abrir sepultura depois de 4 dias e manda o morto vir para fora. Nós ainda temos alguém à destra de Deus
Nós ainda temos o Espírito Santo ainda, que ainda intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós ainda temos Jesus Cristo vivo, à destra de Deus e dizendo: eu sou o caminho, a verdade, e se tiver morte, eu sou a vida. Alabaracanaraia. Se tiver morto ainda tem jeito, porque Ele é a vida. Se tiver quebrado, falido, Ele ainda é a porta de escape. Se tiver jogado no chão, Ele ainda é a mão amiga que se abaixa para te levantar outra vez. Ele ainda é o Deus que dá segundas oportunidades. Tem horas que as nossas forças não são suficientes. Tem horas que você vai querer fazer, mas vai estar impossibilitados aquilo de fazer. O pior dia é o dia que você quer fazer e você não pode fazer. Mas aquele que é nascido do sangue, da água, aquele que foi alcançado pelo sangue poderoso vertido na cruz do Calvário, esse ainda pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Abimael, mas eu estou fraco. Aí que é bom, porque Paulo escrevendo disse, ele disse: o meu espírito, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje eu não estou podendo nada, é aí que você está forte. Hoje eu não consigo fazer nada, é aí que o mar vai se abrir. Hoje a porta se fechou, é agora que a mão de Deus vai arrebentar o cadeado e a porta vai se abrir. Hoje a doença me abateu, é agora que Jesus vai estender a mão para repreender a enfermidade. Hoje a depressão me pegou, é hoje que Jesus vai te alcançar para te libertar desta depressão. Quem está entendendo esta verdade, levante a sua mão para o céu e por 10 segundos exalte o nome daquele que vive e aquele que reina. Marquinho, me ajuda no teclado agora para a gente terminar junto. Sinta a presença de Deus que está dentro desse ambiente. Sinta que Ele já está passando por aqui. A rosa de Saron está no meio de nós. O lírio dos vales está passando dentro dessa casa. Ereibiala chorabacandaraia. Está aquela mulher encurvada na sinagoga. O texto diz que aquele dia era sábado. E que Jesus estava mais uma vez ensinando lá. E eu amo isso aqui porque isso aqui é Jesus dizendo aos fariseus hipócritas: eu faço o que quero e no dia que quero. Mas hoje é sábado, eu não tenho data marcada. Mas hoje é terça, eu sou o dono da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo. Eu sou o dono. É eu que estabeleci o calendário. O mundo era um até eu nascer e depois de mim é outro. A história está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Quando Ele chega, Ele divide a história. Você era um até antes dele, mas olha como você mudou depois que Ele entrou no calendário da sua história. Você não era nada, eu não era nada, mas olha o que Ele fez quando Ele entrou no calendário da nossa história.
Ele veio revolucionando e tirando a bebida, tirando tudo que não prestava e dizendo: eu sou o dono da história. Ele estava na sinagoga ensinando. E aí o texto diz: e ele viu. É interessante porque ninguém precisou dizer para ele que a mulher estava ali. Ele viu. A sinagoga estava cheia, Josmar, mas ele viu. A casa pode estar cheia, mas quem é para ele ver, quem é para ser visto por ele, fique tranquilo, ele já viu. Ele já viu. Essa angústia, ele já viu. Essa dor, ele já sabe a intensidade dela. Esta lágrima, ele sabe a origem dela. E ele vai agir nesta noite ao seu favor. Este janeiro profético marcará a sua história. Vendo a Jesus. Vendo a Jesus. Tudo que a gente precisa é que Ele dê um olhar só para nós. Porque tem dia que está tão fechado que parece que Ele não está vendo, mas fique tranquilo. Ele já viu a gente. Há um refrigério do Espírito Santo de Deus entrando dentro dessa casa agora. Porque tem gente que a fé já estava quase acabando, mas ele está ficando de pé hoje dizendo: eu sou a tua força na fraqueza. Sou a tua saída nesse beco fechado, escuro. Eu sou a luz dessa escuridão. Eu sou aquele que quebra a corrente. Ele ia mandar a baracana. Quando ele tocou aquela mulher, a Bíblia diz que ela ficou imediatamente curada. E ficou reta pela primeira vez depois de 18 anos. Jesus disse: eu quero que você fique livre. Não há nada melhor na vida do que a liberdade. A liberdade é tudo que o prisioneiro que está agora atrás das grades mais quer. A liberdade é o que a gente mais quer quando a gente está no leito do hospital, vendo o barulho, ouvindo o barulho de carro do lado de fora, e dizendo: eu dava qualquer coisa para estar lá hoje. A liberdade é tudo que você mais quer quando o espírito e a alma estão sufocados. Mas é lindo quando Deus marca o encontro com a gente, como marcou com aquela mulher. Porque quando Ele coloca a mão, querido, não tem quem não fique livre. Quando Ele coloca a mão, não tem quem não fique livre. É por isso que o apóstolo João escreveu no capítulo 8, versículo 36: se pois o Filho vos libertar, se pois o Filho vos libertar, se pois o Filho vos libertar. Levante a sua mão para o céu em sinal de dependência a Deus agora. Se pois o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres.
Receba agora o toque suave de Jesus agora. Receba agora o toque suave de Jesus. A liberdade dele agora, quebrando correntes. Enfermidades vão desaparecer agora. E calabará, chorabanara. Elibiano, Elibianarabá, Suriandaraia. Curvado nunca mais, encurvado nunca mais. Hoje Jesus está te colocando em pé. Hoje Jesus está curando essa enfermidade na alma e no corpo. Hoje a graça dele se manifesta mais uma vez. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Isso, você não saiu de casa nessa terça-feira apenas para assistir o culto. Você veio para ser cheio do poder dele. Receba agora esta graça maravilhosa que está sendo derramada por nós. Fique de pé, fique de pé. Arabara chora baracandarai. Ever que me som, remia longe, abassere biaia. Ele calabara súria. Ele anolia. Ele é a força na fraqueza. Ele é a força na fraqueza. Ele é a força na fraqueza. O meu pai que me acompanha agora pela internet é a prova disso. Ele é força na fraqueza. Uma semana antes deste evento eu estava pronto para dizer: tira o meu nome da lista, eu não vou pregar. Algo que aconteceu me abalou demais. Tirou sono, quase que uma semana sem conseguir dormir, vendo o dia amanhecer todo dia, vendo anoitecer e clarear, sem conseguir dormir. Só Deus sabe como eu estava. Mas o meu pai me disse: filho, você nasceu para pregar. E que bom que eu não pedi para tirar o meu nome da lista, porque Ele é a saída. Ele é. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua dor, e quanto você esteja encurvado, Ele é o poderoso de Israel, que vai te colocar de pé mais uma vez. Ele é. Eu queria orar agora com você, nesse janeiro profético. Eu queria partilhar com você o que Deus me deu desde que eu nasci. Eu queria partilhar com você. Você que está se sentindo assim, fraco, abatido, e dizendo: eu só queria que Jesus me visse hoje. Ele já te viu. Eu queria que você deixasse o seu lugar e viesse à frente do altar, que nós vamos orar agora. Mas vem rápido, porque nós temos um tempo para passar o microfone, e eu não quero descumprir com o horário que o meu pastor me deu. Alara barachora baracandaraia. Rever que vi sou remia, aderishou remia calassúria. Vem vindo mais para o lado assim, ó, para deixar as pessoas vir. Pode vir, pode vir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Comece a tocar-nos com a sua presença agora, Jesus. Aonde houver alguém agora precisando de um renovo, renove ele agora. Os que são batizados com o Espírito Santo, pode orar em línguas estranhas agora, não é pecado, pode orar em línguas estranhas agora.
Você que veio adorar a Deus nesse janeiro profético, é o seu momento agora. Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, vai dizendo alguma coisa. Só não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Batiza com o Espírito Santo agora, Jesus. Batiza com o Espírito Santo agora, Jesus. Batiza com o Espírito Santo agora, Jesus. Aonde houver alguém buscando o batismo com o Espírito Santo, Jesus, é a hora dele agora. É a hora dela agora, Jesus. Batiza com o teu Espírito Santo agora. Enche, enche, enche. Toma ele agora, Jesus, com autoridade, com poder. Toma ela agora. E calabarassuri andalabahaia. Nós vamos orar. Eu queria perguntar se há alguém entre nós que está afastado e que diz: hoje eu quero voltar rapidamente para Cristo, eu não quero ficar mais longe. Eu não aguento ficar um dia mais longe dele. Existe alguém entre nós que está afastado do Evangelho e diz: eu quero voltar para Jesus hoje. Se tiver alguém afastado, onde você estiver, levante uma de suas mãos assim que eu quero ver você. Se tiver alguém afastado aqui embaixo, lá em cima, não importa, que esteja afastado de Jesus e diz: hoje eu quero voltar para Cristo. Eu não quero mais ficar um dia longe da presença dele. Tem alguém entre nós que está afastado, que quer voltar para Jesus agora? Lá atrás tem um moço. Alguém acompanha ele? Venha, isso. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Aonde está a segunda pessoa que está afastada e diz: hoje eu quero voltar para Jesus? Dê um sinal com a sua mão onde você estiver. Dê um sinal com a sua mão e não